Paz do Senhor Jesus a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, bem como os professores da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Marco. Estamos apresentando aqui mais uma aula. Hoje é a lição de número 11, né? Falaremos aqui da intercessão de Jesus pelos seus discípulos, tá ok? Eu desejo a todos vocês aí uma boa aula em nome de Jesus. Vamos então aí para os nossos slides. Aqui está. Nós vamos falar aqui então, né, como eu disse, lição 11, intercessão de Jesus pelos discípulos. E aqui na introdução, nós vamos explorar João 17, extraindo, né, importante lição da oração sacerdotal de Jesus. Então, a base aqui do nosso estudo é o capítulo 17 de João, aonde Jesus ele gasta um tempo aqui orando, né, por si mesmo, orando pelos seus discípulos e para todos os cristãos que ainda viriam crer nele. Olha que interessante, né? Então, esta oração também nos alcançou. Amém, irmãos? Porque hoje fazemos parte deste povo, fazemos parte desse grupo de cristãos pelo qual Jesus intercedeu nesta ocasião aqui. Que privilégio, né? Prosseguindo aí, aqui no tópico 1, a oração de Jesus e sua glorificação. O que é que Jesus ele pediu nesta oração? O que Jesus apresentou para Deus nesse tempo que ele gastou com Deus em oração? Então, antes de falarmos sobre isso, queremos dizer que esta oração de Jesus, aqui no capítulo 17 de João, ela é chamada de oração intercessória. Ela é chamada também de oração sacerdotal de Jesus e oração da consagração. Então, são três nomes aí que se dão a esta oração que Jesus realizou aqui no capítulo 17 de João. Tranquilos? Bom, o nosso Senhor apresentou esta oração pelo menos em três partes. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque Jesus ele é extremamente organizado e nós devemos aprender com ele, né? Então, no primeiro momento da sua oração, ele orou por si mesmo. Olha que interessante. Não precisaria, né? Ele era Deus, mas também homem. Ele era homem, mas também Deus. Mas aqui ele ora por si mesmo. E aqui, logo no primeiro, na primeira parte da oração de Jesus, nós aprendemos uma coisa importantíssima que muitas vezes nós oramos pelos outros, intercedemos, né? Gastamos tempo com Deus intercedendo por outras pessoas, na verdade, e às vezes esquecemos de orar por nós mesmos. Então, nós estamos aprendendo aqui com Jesus que na nossa oração intercessória é muito importante, tá? Orar também por nós mesmos. Amém, irmãos? Isso aqui é um fator primordial. Na segunda parte, ele intercede pelos seus discípulos. Olha que interessante, né? Jesus ele intercede para que Deus viesse guardar os seus discípulos, né? Para que eles permanecessem no ensino da palavra, para que eles permanecessem unidos, né? E aí nós aprendemos, né, que independente da posição que nós ocupamos na igreja, mas nós temos, dentro do contexto, né, cristão, que interceder por várias pessoas, né? No caso do pastor, sempre vai estar orando pelas suas ovelhas, né, pelos membros da igreja de uma forma geral. O pai de família sempre vai estar orando, né, para os seus filhos, para que eles sejam guardados, protegidos, enfim. Né? Então é uma lição importantíssima que Jesus está dando aqui na oração intercessória. E faz uma oração pela igreja futura. Olha só, Jesus estava orando aqui para um povo que não estava presente ali. Jesus estava orando aqui para um povo que ainda ia fazer parte. Então nós também devemos aprender esse segredo na intercessão com Jesus, de orar por aquelas pessoas que ainda vão crer em Deus. Amém, irmãos?
Se Jesus orou, né, e nós temos que seguir o exemplo de Cristo, então é importante que na nossa oração intercessória também oramos, né, oremos por aqueles que ainda vão acreditar na palavra de Deus. Que maravilha, né, irmãos? Bom, na oração de Jesus pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual muito profundo que não se tratava de um ato egoísta, né? Olha que interessante. Jesus ele está pedindo também, quando está orando por si mesmo, para que Deus o glorificasse com aquela glória que ele tinha desde a fundação do mundo. E esse pedido de Jesus para que Deus o glorificasse não é um ato egoísta de Jesus. Até porque nós vamos aprender o significado real desta glorificação. Jesus estava referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio do seu sacrifício redentor no Calvário. Glorificar alguém é tornar esse alguém conhecido. Jesus está pedindo para Deus neste momento que nesse momento agora ele está dizendo assim, ele fala assim na palavra, né? Assim como eu glorifiquei-te aqui na terra, né? Glorifique agora a mim, né? Então quer dizer, nesse ato da morte de Jesus no Calvário, o mundo ia acreditar que ele era o Filho de Deus e que através desse sacrifício as pessoas iam acreditar em Jesus. Amém, irmãos? Ficou claro aqui? Bom, Jesus expressa: glorifica a teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. João 17:1. Que tipo de glorificação seria essa? Então, Jesus seria reconhecido, olha só, como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Bem claro, né? Muito fácil de entender. E agora, é a mesma glória com o Pai. Então, aí agora glorifique-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Jesus, na sua oração intercessória por si mesmo, ele fala sobre duas coisas importantes aqui, né? Que era a glorificação dele, no sentido de que as pessoas iam conhecer Jesus como Salvador através do sacrifício na cruz do Calvário. E o que Jesus está pedindo aqui é aquela glória que ele tinha com Cristo antes que o mundo existisse. Isso aqui evidencia, né, a divindade de Cristo, que ele e o Pai é um em si mesmo. De uma certa forma, Jesus, falando aqui nesta oração, ele está dizendo que a sua obra foi consumada, que ele realizou aquilo que Deus mandou ele fazer e que agora ele pede para o Pai, né, que ele queria estar, né, que ele queria esta glória que ele tinha com Deus antes que o mundo existisse. Maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Bom, somente Jesus, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação. Ele saiu de lá, né? Ele vivenciou esse momento de glória. Então, somente ele podia fazer isso. Uma hora que ele possuía antes que o mundo existisse, na honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Amém, irmãos? Bem claro aí, né? Prosseguindo então, o que nós aprendemos aqui no primeiro tópico? Que a oração de Jesus demonstra o seu desejo em glorificar o Pai e reafirmar a glória que compartilha com ele desde a eternidade. Louvado seja Deus por isso. Aqui no tópico 2, nós vamos falar da oração de Jesus pelos discípulos. Qual era a preocupação de Jesus com seus discípulos? Olha o que Jesus vai falar para Deus em relação aos seus discípulos. Em João 17,6, Jesus intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam responsáveis por continuar a obra. A, a, a oração enfática de Jesus por seus discípulos era para que o Deus os guardasse, né, porque Jesus ia para o Pai e eles iam ficar aqui no mundo. Então, a preocupação de Jesus com os discípulos era para que Deus pudesse guardá-los, para que eles não viessem se corromper, para que eles pudessem ficar unidos, né? Porque a união dos discípulos iam fazer com que o mundo o conhecesse muito mais a Jesus. Amém, irmãos? Então, por 4 vezes, né, Jesus enfatiza,
repete isso para Deus, que, que a unidade entre eles, assim como Jesus e Deus eram unidos, era como um, que os discípulos podiam ser também um entre eles. Olha que interessante, né, irmãos? E qual é a principal arma de Satanás? Qual é o principal objetivo de Satanás? É colocar a discórdia, a desunião, a rebelião, a desunião. Não é isso que nós mais vemos nos dias de hoje, é isso, tá? Então, que nós possamos abrir os nossos olhos, amém, irmãos? Porque todo ato de desunião, todo ato de discórdia, né, de rebelião, não provém de Deus, amém? A intenção de Jesus era que os discípulos permanecessem unidos, e nós vamos ver que eles conseguiram cumprir esta palavra de Jesus. A gente vê no início da igreja primitiva é, que Deus, pela mão dos apóstolos, né, que agora não eram mais discípulos, agora eles eram apóstolos porque eles foram enviados, né? E Deus, pelas mãos dos apóstolos, operavam maravilhas, né? Então Jesus se refere aos discípulos como homens que do mundo deste. Eles eram do mundo, né? Deus deu a eles, esses homens, a Jesus, e Jesus cuidou muito bem deles. Amém, irmãos? Bom, a intercessão pela proteção dos discípulos. Eram teus, tu me deste, guardaram a tua palavra. Jesus está dando um testemunho aqui dos discípulos que eles guardaram a palavra. Jesus dá um testemunho de que eles reconheceram que Jesus ele era enviado de Deus. Amém, irmãos? Não foi fácil, não foi uma tarefa fácil, né? Porque foi difícil aos nossos olhos, porque eles demoraram a entender isso aí. Então Jesus investiu nesses homens que mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão da evangelização. Amém, irmãos? Aí e Jesus ainda continua, né, investindo nos seus servos para que a obra de Deus ainda tenha continuidade. Amém? Vamos lá então. Os discípulos receberam a palavra, hein? Então, apesar de certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinos de Jesus, e a gente observa isso na palavra de Deus, no dia do Pentecoste, suas recomendações foram reavivadas, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. Com aquele revestimento de poder, com a descida do Espírito Santo, os capacitando, os enchendo de poder, eles então conseguem difundir, né, esta missão que foi lhe dada a eles. Amém? Por exemplo, a gente vê, né, um Pedro, por exemplo, né, antes do Pentecostes e depois do Pentecostes, né, com a sua primeira pregação, quase 3.000 almas aceitaram Cristo como Salvador. Então, é maravilhoso, né? Bom, João 17,6 mostra que os discípulos mantiveram a mensagem recebida, eles guardaram a palavra, certo? E ao vivermos conforme a palavra de Deus, obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar do Evangelho com credibilidade. Então, esta mesma missão que os discípulos receberam e guardaram a palavra, assim, essa ordem destina-se a nós como Igreja de Cristo. E se nós guardarmos a palavra de Deus, se nós obedecermos a palavra de Deus, certo? Nós poderemos aí testemunhar o Evangelho de Cristo com credibilidade, é o que está faltando nos dias de hoje. As pessoas hoje, é, de uma maneira em geral, não estão dando crédito à palavra de Deus, até mesmo porque aqueles que pregam a palavra do Senhor, aqueles que têm a missão, né, de levar o Evangelho de Cristo, muitas vezes anda pelo caminho da desobediência. E isso faz com que o Evangelho caia aí numa descredibilidade. Amém? Protegidos do mundo. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. E Jesus faz uma referência aqui ao mundo, não como um do cosmos criado, né, por Deus,
natureza, né? Mas o termo aqui mundo é relacionado ao sistema que rege o mundo. Esse sistema que rege o mundo é comandado pelo próprio Satanás. Amém? Então, quando Jesus fala assim, né? Eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Então, o termo mundo aqui, Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. Amém, irmãos? Então, prosseguindo aí. O apóstolo Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno, conforme Efésios 2:2, né? Jesus deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano que é incompatível com o Evangelho. Amém, irmãos? Então, esse sistema pecaminoso que rege o mundo, né? Então, quando nós falamos assim que nós precisamos é, renunciar ao mundo, não ser amigo do mundo, porque aquele que é amigo do mundo, o amor do Pai não está nele, né? Quem ama o mundo desagrada a Deus. Então, este mundo aqui não é o mundo cosmos, né? A criação de Deus, mas esse sistema pecaminoso que controla o mundo, cuja o Deus dele é o próprio Satanás, né? Bom, nós aprendemos aqui então no tópico 2, Jesus pediu a proteção para os seus discípulos, certo? Que colheram a palavra e necessitavam ser guardados do mal que existe no mundo. Tópico 3, a oração de Jesus pelos que viriam a crer, né? Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Mais do que uma unidade, a natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Então, se percebe a preocupação de Jesus, de uma maneira em geral, para que o povo de Deus, de uma maneira em geral, fosse unido. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Às vezes as pessoas gastam tempo na internet, né? Falando mal de igrejas, um debatendo com o outro, um xingando o outro, e que proveito há nisso. Quantas almas foram ganhas por Cristo nesses debates intermináveis que não servem para nada? Não é verdade, irmãos? Então, é, é muito importante essa lição de hoje, tá? Se a gente observar a natureza da palavra, o que é que o Senhor Jesus quis e quer que o seu povo é, faça é manter uma vida em união. Então, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Louvado seja Deus por isso. Bom, o propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor Jesus, é que o mundo creia que tu me enviaste. O que Jesus está querendo dizer com isso? É que se a igreja permanecer unida, se o povo de Deus permanecer unido, o que vai acontecer? O mundo vai acreditar que Jesus veio para resgatar, né? Olha só, o propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está dando um exemplo que se o povo de Deus for unido, o mundo vai observar que Jesus era o Messias enviado de Deus. Amém? Bom, propósito da unidade. A igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. Então, olha só que interessante. A união essencial dos salvos como membros de Cristo, né? Então, a restauração de Jesus, certo? Fala da união essencial dos salvos como membros do corpo, ou seja, como membros do corpo de Cristo. A igreja precisa ser unida, amém? A união essencial dos salvos, promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus, precisa haver uma união, né? Especial, essencial, no crescimento, né? No conhecimento do Senhor Jesus. A gente vê que no final da sua oração, Jesus falou que os discípulos conheciam, mas ele queria que eles conhecessem ainda muito mais.
E de que maneira possamos, ou de que maneira podemos crescer, de que maneira podemos aprender mais? Lendo a palavra de Deus, né, irmãos? Estudando a palavra de Deus. Amém? Hoje, muitas pessoas já se desinteressam pelo estudo da palavra, né? Os cultos de ensinamentos são mal frequentados. A escola bíblica dominical, em muitos lugares, tem lugar que nem escola dominical tem mais, né? Baniram a escola dominical de muitas denominações por aí, por falta de cooperação. É uma lástima, né? Então, o propósito de Deus é que haja um conhecimento maior sobre ele. Amém? Bom, a união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito Santo. Olha que interessante, irmãos. Né? O fruto do Espírito Santo é diferente dos dons espirituais, dos dons do Espírito Santo. Amém? Que os dons é dado a cada um, segundo for útil, para a edificação, né, do corpo de Cristo. Já o fruto do Espírito Santo, certo? É aqui em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus para a igreja, para que os crentes em Cristo possam ser participantes da sua natureza. Olha que interessante. Amém? Então, o fruto do Espírito Santo é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, para que os crentes possam ser participantes da sua natureza. Ou seja, o crente não vai assumir a natureza de Cristo, mas ele pode ser participante, né? Então, o que é o fruto do Espírito Santo? A paz, mansidão, temperança, bondade. Jesus era bom, então você pode ser bom. Jesus era manso, então você pode ser manso. Jesus tinha alegria, fé. Então, o fruto do Espírito Santo, tá? Creia nisso. É um presente de Deus para que possamos tornar participantes da sua natureza. Amém? Ah, que eu sou assim mesmo, Deus me conhece, o meu jeito, eu sou assim, não. Né? Lógico que Jesus te conhece, mas isso não quer dizer que ele aceita o seu jeito de ser, que às vezes, né, extrapola. Então, busque essa essência do fruto do Espírito Santo. Paz, mansidão, temperança e por aí vai. E também a união essencial dos salvos, manifestada na glória como Filho de Deus, de detentores da vida eterna. Então, a união essencial dos salvos, manifestada na glória como Filho de Deus, detentores da vida eterna. Então, nós precisamos, tá, irmãos, nos unir como defensores dessa doutrina bíblica, né? Detentores da vida eterna, ou seja, defender esta causa do Evangelho que um dia, né, estamos batalhando aqui na terra, fazendo a obra de Deus, porque um dia nós cremos que não viveremos mais aqui nesse mundo e gozaremos, através do arrebatamento da igreja, uma vida eterna com Deus. Amém? Isso é muito importante. Bom, em João 17, 21 e 22, nosso Senhor Jesus roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. Se percebe que é muito enfático nessa situação, eu falei aqui, né? E a crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade em Cristo. Amém? Então, a crença em Cristo como um único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã. Nem todo mundo, né, que existe no mundo crê em Jesus Cristo. Tá? Então é necessário nós pregarmos o Evangelho a toda criatura. Amém? É preciso se preparar para isso, né? Enviar missionários para isso, para que a humanidade, de uma forma geral, venha a crer em Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Amém? Bom, a oração por encorajamento e a unidade. Os discípulos são encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade, né? Já até comentamos sobre isso.
Então veja qual é o propósito de Jesus. Eu acho que o principal objetivo dessa lição é mostrar, né, o propósito de Deus, que é a unidade em Cristo, a união entre a igreja, a união entre os servos de Cristo, né? Que nos dias de hoje a gente vai ver que está caminhando por lados opostos. Amém? Então, esta lição ela é muito enfática nessa questão. Então, nós aprendemos aqui no tópico 3 que Jesus fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo a comunhão entre aqueles que viriam a crer. Amém, irmãos? E aí nós temos então a nossa conclusão, tá? É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais, fazendo parte do corpo de Cristo, e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus, e por isso temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou. Amém? Então aqui estamos encerrando esta aula, né? Eu espero que tenha atingido aqui os objetivos da lição e nos veremos aqui, tá? Na semana que vem com a lição de número 12. Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.